Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje eu vou mostrar para vocês como que é o amperímetro por dentro do aparelho. Então vamos lá. Lembrando que quando a gente vai medir uma corrente elétrica, a gente deve colocar o aparelho em série com a carga, né? Então é o que a gente vê nesse desenho aqui, ó. Você tem a bateria, o multímetro ele vai ficar entre a carga e a bateria, fazendo com que toda a energia que passe pela lampadinha vai passar também por ele. Olha, então a gente tem o que a gente chama de circuito em série. Então, observa que a corrente elétrica vai entrar toda no aparelho, aí ele vai marcar aqui um ampere no caso, e aí passa pela carga e depois volta para o negativo, certo? Tanto faz, ele poderia estar aqui no começo ou como estaria aqui no fim. O importante é que ele esteja em série, ou seja, entre a carga e a fonte, e não mais em paralelo, como a gente media a tensão ou media os resistores, tudo bem? Pois bem, então como que deve ser por dentro desse aparelho na hora que você coloca ele na escala de amperes? A gente está vendo aqui, ó, o nosso circuitinho, né, o amperímetro por dentro. Lembra que nas minhas outras aulas eu coloquei lá o ohmímetro por dentro e o voltímetro por dentro? A gente tinha aqui a chave seletora com cada resistência das suas escalas, elas ficavam de um modo que ficavam em série com o amperímetro. Com o galvanômetro. Por quê? Porque a gente sabe que o galvanômetro é um aparelho muito sensível, ele aguenta uma corrente muito pequenininha, né? Então a gente ia medir tensão, colocava aqui as escalas, né, da chave seletora em série com ele, porque elas ficavam com a maior parte da tensão do circuito que a gente colocava aqui e só um pouquinho para o galvanômetro para ele não queimar. Só que lembrando, já que a gente está colocando o nosso querido amperímetro em série com a carga, se essas resistências da escala dele ficarem em série, você concorda que vai atrapalhar na medida final, né? Então, o que vamos ter que observar? A gente vai ter que observar que as resistências elas vão estar em paralelo. Por quê? Porque se entrar esse 1 ampere que a gente acabou de ver que o aparelho estava medindo direto no galvanômetro, ele vai estourar. Então a gente também não pode colocar o resistor em série, porque também ele vai atrapalhar na corrente total. Então como que a gente faz? A corrente que vai entrar aqui, né, pela ponta vermelha, ela vai ter uma das resistências aqui escolhida na hora que você põe na chave seletora lá para medir corrente. E aí o que acontece? Aí você vai colocar a maior parte da corrente elétrica desviando em paralelo em relação ao galvanômetro. Então vamos supor, você vai escolher lá uma escala alta, né? Coloca no 250 miliamperes. O que acontece? Se você for medir até 250 miliamperes, 249 miliamperes vão passar aqui, por exemplo. E só 1 miliampere vai passar aqui. Perfeito? Por quê? Porque a maior parte da corrente que vai entrar no aparelho, ela tem que ser desviada pela chave seletora e não passar em série com o galvanômetro, senão ele vai queimar. Então você tem aqui as resistências da chave seletora, cada uma com o seu valor, não é só que de modo que a maior parte da corrente tem que passar por elas. Então o que a gente conclui? A gente conclui que essas resistências elas devem ter um valor muito pequeno para que a maior parte da corrente passe por elas e não pelo galvanômetro, que já é uma resistência pequena. Então, quando você abre um aparelho e vê lá que tem resistores muito pequenos, com certeza é a escala de amperes que você está olhando, certo? E você observa que, né, quanto menor a resistência, mais corrente vai passar. Então, essas escalas aqui todas têm resistência muito pequenininha. Tudo bem? Pois bem, agora vamos entender o que acontece quando a gente vai fazer a medida com o aparelho amperímetro aqui, né? Nesse caso que a gente viu aqui. Observa que esse é o símbolo do amperímetro, ele está em série com a lampadinha. A lampadinha seria essa resistênciazinha. Como que deve ser a resistência então interna para a gente provar isso daí que eu te disse? Bom, primeiro, vamos fazer de conta que a resistência interna do amperímetro seja de 100 ohms. Como assim? As escalas, né, a resistência que você escolheu na escala, mais o galvanômetro, ou seja, a resistência total do aparelho seja 100 ohms. Eu estou chutando uma resistência alta, hein? E a resistência da lampadinha, a gente vê que é 9 ohms, né? Como que a gente vai saber que a corrente que ele vai medir? Bom, a gente está vendo na prática que eu, sem colocar cálculo nenhum, deu 1 ampere. Deu 1 ampere com a mesma lampadinha e o mesmo aparelho. Agora eu estou prevendo que a resistência interna do aparelho, 100 ohms.
e a da lampadinha é 9. Então você vai ter uma resistência total no circuito de 100 mais 9, 109 ohms. Né? Então aqui vai ser a resistência total do circuito, 109 ohms. Aí você vai medir a corrente. Corrente a gente sabe que pela lei de Ohm é V sobre R. O V é 9 volts da bateria e o R total que a gente acabou de ver 109. Fazendo essa conta vai dar 80 miliamperes. Aí você fala, vixe, mas eu estou vendo que tem que dar 1 ampere, está dando 80 miliamperes, está dando muito fora. Por quê? Porque tem alguma coisa aí de errado, né? Vamos supor que eu acho que a resistência interna que eu coloquei, eu chutei muito alta. Então, vamos dizer que o amperímetro não tem uma resistência interna alta, ele tem que ter uma resistência interna baixa, que é o que a gente vai fazer no segundo caso. Agora sim, vamos chutar que o resistor, chutar não, né? Vamos propor que a resistência interna do amperímetro seja pequenininha, 1 ohm, e não mais 100, é 1. A da lampadinha continua sendo 9, porque a gente não trocou de lâmpada, continua a mesma lâmpada do circuito. Então, como que vai ser? Vai ser do mesmo jeito aqui, ó. A resistência total vai ser 9 mais 1, você vai ter 10 ohms. Perfeito? 9 mais 1 vai dar 10. Aí você tem aqui a corrente, qual vai ser? V de novo, que é 9 volts da bateria, dividido pela resistência total do circuito, que são os dois em série, que dá 10. 9 dividido por 10 vai dar 0,9 amperes. Olha que interessante. Você concorda que esse valor está bem mais próximo do valor que ele está medindo aqui? O que significa isso? Significa então que na prática a resistência interna do amperímetro ela é muito, muito pequenininha. Por isso é que eu comprovo então aqui para vocês, né, que na hora da gente ver o amperímetro aqui, ó, essas resistências são muito pequenininhas, porque se forem valores altos, eles vão dar interferência no circuito total que você vai medir aqui. Né? Aqui é 9 ohms, aqui é 100 ohms, ele vai atrapalhar, vai ser uma resistência a mais que vai interferir na corrente total. Então, por isso que para ele interferir o menos possível, a resistência dele tem que ser bem pequenininha, para que ele praticamente meça só a resistência da carga que você está medindo dividido pela tensão aí, tá certo? Tudo bem então, pessoal? Então a gente já sabe, né, que então as resistências das escalas do amperímetro são muito pequenas para justamente desviar a maior parte de corrente não passar no galvanômetro e também não dar interferência total na medição do circuito. Agora uma coisa que acontece muito comum é quando o aluno ele compra o multímetro e já quer usar sem saber. A primeira coisa que ele faz é o que? É estourar o multímetro. E por que ele estoura o multímetro? Na maioria das vezes ele estoura o multímetro porque ele colocou na escala de corrente e mediu do jeito errado. Então isso é o que a gente vai ver também. Olha só, por que eu queimo o meu multímetro medindo a corrente em paralelo com a carga? Então a primeira coisa que você faz é você simplesmente errar na hora da medição. Em vez de colocar ele em série, você coloca ele em paralelo com a carga. Então tá lá o resistor, tá ligado, você vai lá e enfia nos lados da carga. Isso aí é em paralelo. Olha o que vai acontecer. A gente medindo do jeito certo, tá aqui, né, colocou em série, ó, você abriu o circuito, ó, um perímetro, depois passa a carga e volta. A gente já confirmou então que a resistência interna é 1 ohm, 1 ohm. A resistência da lampadinha, 9 ohms. Então você tem o total. A corrente medida, como a gente já acabou de ver, 9 volts dividido pelos 10 ohms, 0,9 ampere. Bem próximo de 1 ampere que ele mediu lá na prática, certo? Teoria e prática tem que quase bater, tudo bem. Então aqui tá ok. Isso a gente já viu. Agora, quando você coloca o teu amperímetro em paralelo com a mesma carga que a gente acabou de ver, você vai ter essa seguinte situação. A resistência interna do amperímetro, 1 ohm. Beleza, então aqui 1 ohm. A da lampadinha continua sendo 9. Só que agora a resistência total, também chamada de equivalente, não é mais 9 mais 1, porque não está mais em série que nem está aqui. Está em paralelo. Então você vai ter que fazer aquela equação do paralelo. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. O que você vai ter aqui? R1 do amperímetro é 1 vezes R2 da lampadinha, 9 ohms. Dividido por R1, de novo, do galvanômetro, que é 1 ohm, mais a da lampadinha, que é 9. Você vai ter 9 dividido por 10. O que significa na prática? Que a tua resistência total
vai ser 0,9 ohms. A sua resistência total do circuito, por quê? Porque você colocou o amperímetro em paralelo com a carga. Aí na hora de você medir a corrente, você também vai usar a lei de Ohm, é V sobre R total, o V total, 9 volts da bateria, dividido agora não pelos 10 ohms quando era em série, mas os 0,9 quando os dois estão em paralelo. Então vai ser 9 volts dividido por 0,9 ohms. Filhão, olha que desgraça que vai acontecer com o teu aparelho. Agora, você colocando essa corrente, esse aparelho em paralelo com a carga, a bateria não vai fornecer mais 1 ampere, ela vai fornecer 10 amperes. Então, na prática, o que vai acontecer? O aparelho está esperando receber 1 ampere, ele vai receber 10. E para desgraçar ainda a tua vida, esses 10 amperes que vão sair aqui da fonte, ela vai chegar aqui e vai encontrar esse nó. E a corrente a gente sabe que ela vai escolher o caminho mais fácil. Então ela vai ver que aqui tem 9 ohms e aqui tem 1 ohms. Desses 10 amperes que estão chegando aqui, maioria, 9,9 amperes praticamente, vai passar pelo teu aparelho. E só um vai passar aqui. Então, conclusão, esse negão aqui, ó, já era. Por quê? Porque ele estava esperando receber 1 ampere. Aí você vai lá, faz a medida errada, joga 10 amperes, tudo na cabeça dele. E aí é que ele vai para o espaço mesmo, tá certo? Então é por isso que teu aparelhinho, quando você põe na escala de corrente e faz a ligação em paralela, se ele não queimar, levante as mãos para o céu. Legal, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula também e a gente volta numas próximas aí. Muito obrigado!